Atenção, condôminos! Chegou a hora de nós termos aqui no nosso programa ao vivaço, programa sempre melhor. Recebemos aqui na nossa sala Léo Moreira, dono, sócio proprietário da empresa Aliança Soluções. Vai esclarecer tudo pra gente a respeito de brigas, de interferências que existem nos condomínios. Você está passando aí aflito, está passando perrengue no teu condomínio? Espera só um minutinho que Léo vai explicar tudo para a gente agora. Boa tarde, Léo, tudo bem? Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Obrigado. Parabéns pela pauta. É uma pauta importante e a gente vai seguir aqui. Obrigado pelo programa de vocês. Parabéns. Beleza. Léo, já vamos abrir já querendo o esclarecimento. Quais são os direitos e os deveres do proprietário do condomínio? Boa pergunta, Renato. Bom, você que está em casa, estado de São Paulo, nós temos mais de 30 mil condomínios. E aí mais de 5 mil condôminos morando nesses condomínios. É bastante complexo. Existe uma legislação federal a respeito do assunto. A convivência com as pessoas é bastante complexa também, principalmente nesse período de pandemia, né, no qual as pessoas passaram a trabalhar em casa, home office. Então o nível de tolerância diminuiu bastante. Pets e tudo mais a gente vai tratar hoje. Mas os direitos estão focados numa legislação federal, Renato. Então essa legislação federal, ela rege os condomínios no Brasil inteiro. Então se engana as pessoas que num estado eu vou fazer determinadas coisas, outras em outros. Não, é uma legislação federal e a gente vai hoje entrar um pouquinho em cada detalhe aí para ajudar quem está em casa aí a levar uma vida mais fácil aí no convívio no seu condomínio. Porque nós sabemos, Léo, que lidar com gente não é fácil. Tem pessoas que querem calmaria, tem outros que já querem agitação, tem aqueles jovens que em plena segunda-feira tá com música alta, seja de funk, seja de rock, e enquanto dia de semana, nós sabemos que dia de semana é mais calmo, no próximo dia, na terça ou na quarta, a pessoa tem que estar se preparando para trabalhar, filhos têm que estar na creche, outros para estudar. Como é que é essa administração? Na sua empresa, Aliança Soluções, vocês gerenciam quantos condomínios? A nível Brasil, não é isso? Verdade. Nós estamos crescendo. A Patrícia Costa é minha sócia aí, a gente juntou os esforços aí há 8 anos atrás. Trouxemos a nossa experiência de multinacionais nesse segmento. E hoje a gente atua aí não só nesse segmento condominial, que é um segmento importante. Temos mais de 9 mil hoje condôminos, né, que a gente atende, mais de 9 mil condôminos. Então a gente montou uma estrutura na nossa empresa. É dor de cabeça todos os dias? Da hora. Eu costumo sempre dizer, a gente brinca, porque nós também damos aula na universidade, né, a respeito desse assunto. E nós costumamos dizer que o síndico vai para o céu direto, não vai passar nem pelo purgatório. Então são problemas só em ter paciência. Tem que ter paciência, respirar e aí aplicar a legislação pertinente, porque hoje as pessoas... Você que está em casa, eu sempre digo o seguinte: se você mora em condomínio, procure saber o que diz a sua convenção e o que diz o regulamento interno ou o regimento interno do seu condomínio. Porque lá dita todas as regras. Que horário eu posso mudar, onde circular com os pets, usos e costumes do condomínio. Então, difere muito essa questão e está tudo escrito lá no seu regulamento interno. E se engana quem diz assim, Léo, Patrícia, você está aplicando uma multa ou uma notificação baseado em quê? Baseado num regimento interno que foi votado pelos condôminos. Você votou como proprietário, votou naquelas regras. Então não é o síndico que faz as regras. Ao contrário, quem faz as regras é o próprio condomínio, os proprietários em assembleia. Então, Renato, não existe mais espaço mais democrático do que uma assembleia. Então, a gente sempre costuma dizer, nas assembleias, ouça o vizinho, porque aqui não tem certo e errado. Ouça e vote democraticamente naquilo que é melhor para a coletividade. E também tem um caso, eu posso falar até de mim, que eu viajo muito, aí chego lá no Rio de Janeiro, que tem apartamento lá, e encontro situações ou de criança chorando, ou então do cachorro. Eu não sei qual que é o pior, se é a criança que chora todos os dias, ou o cachorro que já viu aquela situação que quando abre a porta do elevador e você está entrando no seu apartamento, o cachorro começa a latir, e vai latindo, e ele não para. Como administrar isso, Léo? Pergunta é ótima, Renato. Muitas pessoas citam a lei do silêncio, o PSIL, né? São legislações municipais, né? Não são todos os municípios que
que tem a legislação acerca desse assunto. Então se engana a pessoa, você que está em casa se engana que eu posso colocar um som alto durante o horário comercial, porque eu posso fazer barulho, né? No horário comercial. Se engana. Porque a legislação... então não pode? Não pode. Em São Paulo são 50 decibéis. Para você ter ideia, 50 decibéis é uma conversa que você tem dentro do seu apartamento. Uma conversa mais ou menos assim, ó. Juninho, você vai no cinema hoje, no shopping? Mais ou menos assim, com esse tom de voz? Exatamente. E não, Juninho, você vai hoje no shopping? Não é assim, né? Não é assim. Aí já passou de 200 decibéis, né? Já passou de 200 decibéis. Então tem aquele ruído constante e tem aquele que é pontual, né? Então, uma furadeira, pá, furou, não incomoda muita gente, né? Dentro daquele horário, furou, horário permitido, furou, não incomoda. Mas se ele é constante, obra num apartamento, é terrível essa parte de obra, né? Quando o condomínio resolve fazer uma obra, então o síndico tem uma responsabilidade de aprovar essa obra, verificar a legislação, normas técnicas a respeito do assunto e tal, o síndico tem essa responsabilidade de aprovar a obra. Então, quando a obra se prolonga muito, quebradeira, 3, 4 meses, imagina. Nossa! É conflito na certa. Então, é bastante complexa essa questão e não posso fazer barulho a qualquer momento, tá? Então, se instrua... Acho que tem muitas pessoas que não sabem a respeito disso. Porque até então, os condôminos, na mente dos condôminos, eles estão achando que eles têm o direito e podem usar o som alto, podem gritar, a criança pode espernear, bateria, som, pode guitarra, polir som, qualquer tudo. Horário. Então não podem. Não podem. O conhecimento é tudo, Isso gente. em qualquer dia da semana? Como é que é? Qualquer dia da semana. A intolerância, vamos dizer assim, o nível de tolerância é menor no final de semana. Que é o momento que você está no seu lar, né? A gente costuma dizer, eu estou no meu lar, na paz, com a minha família, é um momento de descanso, de reflexão. Então a gente sempre procura instruir as pessoas que nesse momento, aos finais de semana, que ele procure respeitar um pouco mais seu vizinho. Durante a semana, claro, o respeito cabe em qualquer situação. Mas a questão do barulho é um dos problemas principais. Outro problema, Renato, pet. Você citou pet. Então a pessoa hoje adora ter um cãozinho, eu também tenho, né? A princesa está lá em casa, tá? Um beijo para minha filha lá, minha esposa. Qual que é a raça? É vira-lata. Uma vira-latinha, foi adotada, está em casa. A pessoa sai, vai trabalhar e deixa o cãozinho sozinho. Nossa. Então ele fica latindo, incomodando os vizinhos. Isso é um dos Independente do horário. Independente do horário. E aquele que viaja também, acho que fica pior ainda. Pior, com alimentação, com água, muitas vezes deixa um vizinho responsável para cuidar. Então você que está em casa, vamos cuidar direitinho do nosso pet ali, respeitar o nosso vizinho, né? Que é uma questão para viver em convivência, né? Ali, bem legal. Léo, e na pandemia, teve um grande impacto sobre isso? Demais, Renato. Como é que foi? Demais. Na pandemia foi um momento que não só a questão psicológica, né, da doença em si, do medo e toda essa questão que trouxe esses problemas para a gente, as pessoas ficaram mais em casa. E os condomínios não estavam preparados para que todas as pessoas estivessem ao mesmo tempo em casa. Os condomínios, né, você vai para dormir, tomar banho, né, convive ali com seu vizinho, bom dia, tal, vou trabalhar. Agora, trabalhar em casa, lecionar, principalmente os professores, né, dando aula, eu tenho 2 filhos, eles tinham aula por vídeo, o que foi uma complexidade. Eu sempre costumo dizer para a Patrícia, não é a mesma coisa, para né? Patrícia, que a gente não é o youtuber, e a gente teve que aprender. Não tem canal no YouTube. Né? Não tem youtuber, dá aula na universidade, 3 horas de aula, cada aula. 3 horas? Por vídeo. Uau! Né? Então a gente teve que aprender tudo isso. Isso também nos condomínios trouxe essa questão à tona, né? Da intolerância, do vizinho, do barulho, do pet, do estacionamento, os conflitos das vagas. Quer ver um outro problema? Vaga de garagem. Vaga de Os garagem. carros cresceram cada vez mais, então nós gostamos daqueles carros SUVs, né? Os carros cada vez maiores. E as vagas, principalmente aqui em São Paulo, uma legislação municipal, ela determina o tamanho da vaga por metro quadrado. Você aumentou o tamanho dos carros e diminuiu o tamanho das vagas. Então eu não consigo muitas vezes abrir a porta do carro, trouxe mais problemas também. E a pandemia, outra coisa que trouxe problema, não posso usar as áreas comuns do condomínio. Então na pandemia não se pode usar piscina, sauna principalmente, as festas ficaram totalmente proibidas. Imagina 24 meses, 2 anos praticamente,
com todo esse conflito. E aí nós tínhamos, mas Léo, já liberou, o governo liberou os de máscara, o governo liberou tal coisa tal. Ocorre que, lá no início da pandemia, tinha um projeto de lei, do Anastasia, que é de Minas Gerais, um projeto de lei que previa regras para dentro do condomínio. E, naquela oportunidade, o presidente vetou os 11 artigos desse projeto de lei, que deixou os condomínios à mercê de cada um, ou do síndico, ou do conselho dos condôminos, decidirem acerca do que fazer dentro dos condomínios. Então, isso também trouxe uma série de problemas e um desafio grande para os síndicos. É verdade. Os síndicos aí tiveram um desafio bastante grande para poder fazer os trabalhos. E síndico profissional, né? Tem uma diferença bastante grande do síndico profissional do síndico morador. Ah, tem? Tem, bastante grande. Uau. Porque apesar da profissão de síndico profissional, ele ainda não ter sido regulamentado, o síndico profissional tem disponibilidade, ele tem conhecimento e isenção, Entende principalmente. tudo, né? Isenção, porque muitas vezes eu vou entrar em conflito com o meu vizinho, sendo morador, eu vou entrar em conflito com o meu vizinho, então, sendo um síndico profissional, a própria palavra já diz, sou um síndico profissional, então eu vou aplicar a regra que tem que ser aplicada. Então, isso também trouxe para o nosso segmento, principalmente na pandemia, aqueles síndicos que eram moradores, que não querem mais brincar disso, acabaram entregando, então isso trouxe uma oportunidade bastante grande para a gente. Entendi. As regras condominiais que se tem em prédios são as mesmas regras que se tem em casas também? Renato, sendo um condomínio, a legislação é uma legislação federal. 4591 é uma legislação de 64, que com o Código Civil, a partir de 2003, em 44 artigos, ele disciplinou ou complementou essa regra de 1964. Então, a regra é sim, a resposta é sim, ela é federal. Desde que o condomínio se torne legalmente um condomínio, CNPJ, endereço CNPJ, convenção, sim, a legislação é uma legislação federal que rege todos os condomínios no Brasil. Isso independente daquele condomínio que é pequeno, que só tem um exemplo, ou dois prédios, ou um prédio só, ou então aquele condomínio que tem uma área de lazer absurda, um complexo. Os condomínios clubes, né? Isso. Condomínios clubes. Exato. Isso é independente. A regra é igual para todos. Independente. O desafio desses condomínios clubes, para os condomínios que você citou menores, é a complexidade de gerir a quantidade de pessoas. 2, a complexidade de manutenção dessas áreas comuns. Então, golfe, quadra, piscina, uma equipe grande de profissionais, né, que são profissionais que prestam serviço para o condomínio. Então, o grande desafio é ter as empresas certas para fazer a manutenção preventiva e corretiva, ter sempre, o síndico está sempre à disposição para atender os condôminos e gerir toda essa gente, né? Tem condomínio, nós temos condomínios São Paulo e Belo Horizonte, aliás, um abraço para o nosso time que está lá em Belo Horizonte, em peso, assistindo aí o programa. Condomínios que são 460, 500, 600 unidades. E temos condomínios também com 10 unidades, então a legislação serve tanto para aquele com 10 unidades, quanto aqueles com 1.000 unidades. Entendi. A entrevista não terminou não, mas eu quero só tirar uma dúvida de como que está o penteado da minha parceira Bárbara Amorim. Estamos aqui, ó, nos finalmente, ainda não Olha. terminamos, né, Well? Mas olha Estamos só a diferença. finalizando. Estamos finalizando aqui, ó. Virar um pouquinho aqui para vocês verem, um pouquinho atrás. Uma trancinha. Tá gostando, amigo? Tá Bárbara, lindo. você é linda de Olha lá, ó. qualquer jeito. Até na festa junina que eu achava que a Bárbara não ia surpreender, surpreendeu, meu Deus. Olha aí, gente. Alô, Márcio, tua esposa surpreende de qualquer forma. Já a gente finaliza aqui com chave de ouro, tá? Termina o papo aí. Léo, me tira uma dúvida. Eu tenho um apartamento lá no Rio de Janeiro e a regra para poder usar a piscina, só pode usar piscina, o morador só pode usar piscina com atestado médico. E eu moro também em Cuiabá. E lá em Cuiabá, onde eu tenho residência também, para eu usar a piscina, eu só preciso ser morador e ter a digital. Por que já foi-se a época que precisava se usar, ter, né, o atestado médico.
lá no Rio de Janeiro ainda permanece nessa regra do atestado médico para usar a academia, ginástica e também a piscina. Mas só que em Cuiabá não. Explica um pouquinho sobre, que eu fico, né, um pouco estressado nesse nível, porque não é sempre que eu estou no Rio de Janeiro. E o atestado médico só tem duração de 3 a 6 meses. Aí, como eu vou pouco lá no Rio de Janeiro, já venceu, aí tem que fazer novamente outro atestado, enquanto lá em Cuiabá, onde eu tenho residência, só na digital e já estou usando. Renato, a pergunta é bastante pertinente. As legislações são legislações municipais. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, o que disciplina o uso dessas áreas comuns é o regulamento ou o regimento interno. O que é isso? Na realidade, quando nasce um condomínio, ele nasce com uma convenção. O que é uma convenção? A convenção é o endereço do condomínio, a metragem, a quantidade de vagas, vagas de moto, áreas comuns, piscina, playground, etc. Já o regulamento ou o regimento interno é o que as pessoas ao ocuparem o condomínio, ela passa a disciplinar o que vocês querem, quais são as regras do condomínio. E essas regras diferem de condomínio para condomínio. Claro que essas regras não podem sobrepor a legislação, o que fala a legislação a respeito. No entanto, em São Paulo não há essa legislação, essa obrigatoriedade. E a maioria dos condomínios não exige isso. Então, o que ele disciplina? Olha, quem pode usar piscina? Condômino. Alguns disciplinam, pode levar uma visita. Outros não pode levar ninguém. Não pode levar ninguém. Não pode levar ninguém. Então, aqueles é uma questão até complicada. Posso levar um convidado, mas um convidado, se você recebe um casal na sua casa, você vai levar um convidado? Não. Nunca. É o casal, então não tem jeito. Então, fique atento a essas questões, legislações municipais e principalmente ao regulamento ou regimento interno, que é o que disciplina essa questão de usos e costumes das áreas comuns, horários, o que pode, o que não pode, exigências. É bastante importante saber isso. Entendi. Você atua atualmente só no segmento condominial ou tem outros tipos de segmento também que você atua? Nós, ao longo desses 8 anos de existência da empresa, eu venho há 28 anos já de trabalho principalmente nesse segmento em multinacionais. A Patrícia, minha sócia, mais de 20 anos, né? Ela é mais jovem do que eu, então eu sempre costumo brincar, a gente não fala a idade. É de rosa, né? Patrícia está aqui conosco. Nós estamos há 8 anos já atuando nesse segmento, então atuamos já aí com mais de 34 condomínios nós temos hoje na nossa carteira. Léo, como é que você e a Patrícia conseguem gerenciar tudo isso? Exato. Gente? Haja cabeça. Olha, a gente tem que... 9 mil pessoas. Mais ou menos 9 mil condomínios. Nossa. Então são parques logísticos, que são esses parques de distribuição. Nós temos condomínios residenciais, condomínios clubes, condomínios comerciais. Então, todos eles são regidos pela mesma legislação. No entanto, os problemas são basicamente os mesmos. Então, a gente atua no segmento condominial e treinamentos corporativos. Então, nós, ao longo desse período, nós fazemos, além da aula na universidade, nós também treinamos aí empresas, liderança, atendimento ao cliente. Então, as empresas aí têm nos contratado para fazer esse trabalho, principalmente de liderança e de atendimento ao cliente, que é principalmente, eu costumo dizer, a gente nasce cliente e morre cliente, porque quando você nasce, você é cliente da maternidade e depois da funerária. Né? Então, a gente sempre vai ser cliente, o que muda é o lado da mesa que você vai estar. Então, você sendo cliente, você aí procure se instruir nessas questões, principalmente de treinamentos corporativos, nós também fazemos treinamentos corporativos. Entendi. E só para reforçar o que o Léo está aqui nos dizendo nessa tarde, pessoal, fica a dica, porque ele vai reforçar mais ainda. Não é porque está nesse exato momento, estamos aqui, 4 horas e 40 minutos ao vivo da tarde, não é porque está de tarde, né, Léo, que nós podemos abusar. E toca o som aí, pessoal! E não! Temos que policiar exatamente nisso. E eu queria até que você reforçasse mais um pouco a respeito, Léo, da lei do silêncio. Porque muitas pessoas acham que a lei do silêncio é só depois das 10 horas da noite. Enquanto a lei do silêncio não é depois das 10, de segunda a segunda, pessoal. Fica atento, porque o Léo gerencia 34 empresas, são mais de 9 mil pessoas. Alô, Patrícia, minha amiga, que Deus te abençoe. Léo também, que Deus mantenha vocês com muita saúde, sem rugas. Fala um pouquinho, olha, Léo, sobre... Essa questão, de novo, é muito, muito, muito importante. Porque muitas pessoas não sabem disso, né? Não sabem. Mas aí, Google, gente,
Colocou lá, lei do silêncio, lei do psil. Mas só que aí eles Simples. batem de frente com o síndico, aí bate de frente com Um conselho, um conselho. um vizinho. Ah, mas a lei do silêncio é 10 horas da noite. Não é, isso, Léo? não é. Então, essa questão é, Renato, muito, muito importante. Existe uma legislação municipal acerca desse assunto. Então, não, você aí, que tem um síndico lá aí no seu condomínio, não impute a ele toda a responsabilidade, porque ele simplesmente cumpre o que a legislação determina. A legislação determina uma questão de decibéis, é uma conversa, do exemplo simplório aqui que eu usei, é uma simples conversa, então, som, guitarra, bateria, conflitos, gritaria e tal, isso não pode. Dá uma olhada na legislação, no regulamento interno, vai ajudar bastante no convívio aí no seu condomínio. Vai ser muito mais saudável. É isso aí. Ó, falou e disse Léo Moreira aqui nessa tarde, dando todas as dicas para todos nós aqui nesse momento e esclarecendo dúvida. Essa da lei do silêncio eu não sabia, entendeu? Estou sabendo agora aqui. E para nós aqui do programa Sempre Melhor, Léo, é um prazer muito grande poder estar te recebendo para poder esclarecer todos esses tipos de dúvidas que existem nos condomínios. Tanto eles prédios, edifícios ou até mesmo casa. Como o Léo já falou aqui nessa tarde, são todas iguais. Independente se o condomínio é pequeno, independente se o condomínio é condomínio clube, não é isso, Léo? Exato. Tudo igual, vamos obedecer. E outra coisa, todos nós que moramos em condomínios, vê se é mais ou menos isso, Léo, precisamos participar de conselho, mais ou menos... Participar principalmente das assembleias. Das assembleias. Exatamente. Isso, pode falar um pouco. As assembleias, você... São importantes porque aí você coloca suas dúvidas, é mais ou menos isso? Isso, é assim. A gente percebe que o grande quórum é quando há sorteio de vaga. Então, o sorteio de vaga desce todo mundo no condomínio. Não façam isso, gente, porque qualquer decisão em assembleia pode mexer com o teu bolso, com uma obra que você não queira, né? Com quórum simples. Alguém pode imputar você uma despesa. Eu não estava na assembleia. Você deveria estar lá, porque verdade, você recebe uma Léo. convocação. Participe das decisões do seu condomínio, porque isso vai valorizar o seu patrimônio, ou eventualmente vai imputar você por um quórum mínimo. Se tiver 5 pessoas, 3 pessoas votarem a favor daquilo, com 100 condôminos, 200 condôminos, você tem que obedecer aquilo que a decisão assemblear decidiu, porque se torna uma regra. Então, participe das assembleias, participe da vida do seu condomínio. O conselho está lá para auxiliar vocês. O síndico não está lá para ser inimigo de vocês. O síndico está lá para cooperar, representar vocês em todas as esferas federais, estaduais e municipais. Responde criminal e civilmente, inclusive com o seu patrimônio. Então, respeitem o síndico, trabalhem com ele, participem juntamente com o síndico, participem das reuniões de assembleia. Essa é a fórmula de sucesso. Falou e disse o cara dos condomínios a nível Brasil, Léo Moreira aqui nessa tarde, proprietário da empresa Aliança Soluções. Soluciona tudo, não é isso, Léo? Quase tudo, mas a gente ajuda bastante. Léo, por favor, pode mandar aí para o pessoal de casa o telefone de contato, Muito bom. Empresa. Fica à vontade, Parabéns, Instagram. Renato. Eu que agradeço vocês. Você é um showman. Obrigado. Obrigado. Programa ao vivo. Parabéns a toda a equipe aqui do programa. Nós estamos aí, quem tiver Instagram, Aliança Soluções e Serviços. Aliança Soluções e Serviços, vai lá, dá um joinha lá na nossa página. Nosso telefone aqui de São Paulo, 11 98333 2008, 98333 2008 e o e-mail contato@alianciadm.com.br. Obrigado a você de casa, obrigado pela paciência, pela audiência. Abraço aos nossos amigos. Força aí para vocês, sucesso.